Olá, Misses! Olá, povo do meu Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou te contar como eu superei a morte dos meus pais e passei em um concurso público. Fui aprovada em um concurso público. Então, assim, desde os 15 anos eu venho ali transformando algo muito ruim, acontecimentos muito ruins, em coisas boas. E eu vou te explicar como que tudo aconteceu e como que eu fiz para superar esse luto, bem como para passar em um concurso público, né? Para ser aprovada em um concurso público. Vou te contar um pouquinho também de como foi a minha criação, né, com a minha mãe e como foi todo esse percurso, né? Tentarei ser o mais breve possível, mas aguenta aí que a história é um pouquinho longa. É o seguinte, minha mãe resolveu ter um relacionamento curto, apenas para ter um filho mesmo. O sonho dela era ter um filho, já falei pra vocês aqui neste primeiro vídeo que ela optou ser mãe solo e que eu não aconselho por conta das dificuldades que a gente passou, principalmente financeira, né? Além de toda a falta de apoio, né, que ela viveu durante todo esse tempo que ficou comigo. Enfim, a minha mãe, ela era empregada doméstica, me criou com muita dificuldade, mas sempre me deixou muitos ensinamentos. Sempre conversou comigo sobre tudo e sobre todos. Incrível, assim, o jeito dela, sabe, comigo. Ela foi muito criticada na criação pelos familiares, muito criticada mesmo, porque ela não me poupava das informações, sabe? Tem gente que acha que criança não pode ver jornal, que criança não pode ver novela, que criança não pode um monte de coisa. Mas o mundo tá aí, né? E o mundo não blinda a gente. Então, a minha mãe sempre falava pra mim que ela me criou para o mundo. Ela me criou para saber lidar com as adversidades do mundo. E graças a Deus por isso. Porque quando eu me vi numa situação em que eu não tinha chão, eu soube concatenar ali, organizar todas aquelas ideias e conseguir sobreviver nesse mundão de meu Deus, né? Então, enfim, eu tinha aproximadamente 10 anos de idade quando meu pai foi diagnosticado com câncer. Foi muito dolorido, muito sofrido. Naquela época ninguém falava sobre câncer, não era muito disseminada essa doença, sabe? Ninguém sabia muito a respeito do câncer. E com ele não foi diferente, né? Tanto que as pessoas o viam careca e não imaginavam o que estava acontecendo com ele. Ele sempre foi muito vaidoso, sempre cuidou muito da aparência. Meus primos na época rasparam a cabeça também para apoiar ele, coisas que as pessoas fazem hoje em dia para apoiar as pessoas que sofrem com o câncer. Naquela época lá, 17, 18 anos atrás, acho que 17 anos atrás, meus primos fizeram isso e foi muito legal. Eu não podia contar para minha mãe sobre a doença, porque foi um pedido do meu pai, então eles sempre tiveram um relacionamento muito conturbado, sabe? Nunca conseguiram ter uma conversa, não conseguiram se entender de fato, e eu ficava ali naquele meio, naquele jogo de empurra. Vou trazer um vídeo a esse respeito, né, para vocês. Tenho passado isso ali com a minha filha também, infelizmente, porque eu gostaria que fosse tudo de forma amigável, né, mas não tá sendo. E naquela época eu sofria muito com isso. Eles brigavam muito, assim, e eu ficava sempre tentando ali amenizar as coisas. Nesse período, meu pai pediu para eu ir morar com ele, passar um tempo com ele. Eu não podia contar da doença para minha mãe e eu arrumei ali uma confusão com minha mãe para poder ir morar com meu pai. Mas minha mãe não poderia entender, né, aquilo. Ela ficou muito triste porque realmente ela matava e morria por mim, fazia tudo por mim e ela não entendeu o porquê que eu fui morar com meu pai. Isso gerou um transtorno, sabe? Uma separação entre a gente. Mas eu fui, não deu muito certo, houve ali também um problema ali de comunicação ali com a madrasta, eles não souberam lidar muito com a situação. Eu já estava criada, eu fui inserida no meio deles, mas eu já tinha uma criação, né? E ele queria implementar a criação dela sobre uma adolescente, então realmente é bem complicado, né? Pra você lidar com um adolescente, se você quiser ir namorar uma mãe solo, ou então se você quiser inserir um adolescente no meio, ele tem que ter um jogo de cintura, tem que ter ali mais uma maleabilidade ali que eu posso conversar mais pra frente a respeito com vocês também. Um outro vídeo que não dá pra colocar tudo aqui. Mas então, fiquei um tempo com meu pai como ele havia pedido, mas não foi possível permanecer durante o período todo, né? Então eu pedi para retornar para ficar na casa da minha avó, que na casa da minha avó eu poderia vê-lo com frequência, porque ele estava sempre lá, mas não necessariamente teria que ter o desgaste de estar sobre o mesmo teto, né? Porque às vezes, se a gente tivesse ali um desgaste, ele estando com a doença fazia mais mal a ele do que bem, né? Então essa não era a minha intenção na época, então por isso eu pedi para sair do lar da esposa dele, né? Debaixo do teto da esposa dele, e fiquei lá com a minha avó. E com os meus primos, com a minha tia, com meu tio, tudo mais. Só que eu não aguentei. E quando
Uma semana antes do meu pai falecer, eu contei pra minha mãe que meu pai estava doente com câncer e tudo mais. A minha mãe, eu acho que no fundo, sabe, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E eu entendi plenamente por que meu pai não quis que minha mãe soubesse da doença. Eu acho que meu pai, no fundo, sabia que minha mãe o amava. Porque quando essa mulher soube da doença e depois que o meu pai veio a óbito, a minha mãe, ela não conseguiu continuar. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do luto, né, de como eu superei a morte, de como ela não superou a morte. Então, no luto, a gente passa por 5 fases, né, segundo os especialistas dizem. Então, a gente passa ali pela fase da negação, pela fase da raiva, que entra ali a culpa nessa fase, né, na fase da raiva. A fase da negociação, que geralmente a gente procura ali uma religião para se apoiar, né, para afirmar as nossas crenças. A fase da depressão, muita gente entra numa depressão, não consegue aceitar, não consegue sair daquele luto. Realmente é bem difícil quando essa pessoa entra nessa fase, se a pessoa entrar nessa fase, né? Precisa de uma ajuda de algum terapeuta, precisa procurar um especialista, porque é bem doloroso, bem difícil, bem mais complicado sair do luto, né? E a fase da aceitação, que é quando você consegue continuar a sua vida, né? O que ninguém fala muito a respeito é que essas fases, elas não acabam simplesmente. Ah, não, passei pela fase, agora eu tô... Agora não morreu. Agora eu tô depressiva, agora eu tô com muita raiva. Agora não é assim, gente, sabe? Essas fases do luto, a gente encontra novamente com elas em várias etapas da vida. Eu tô falando isso, eu vivi esse luto há 17 anos atrás. Então, eu tive, como eu já falei pra vocês, as fases, agora eu vou falar quais as que eu passei, tá ok? Então, assim, primeiro eu neguei muito. Quando meu pai faleceu, eu não queria, eu não aceitava, parece estranho, eu ficava tendo miragens dele voltando, dele chegando no portão, sonhos tão reais, sabe? Então, todo o sonho que eu tinha com meu pai, depois que ele faleceu, ele estava voltando. Ele estava chegando no portão, ele estava voltando, e eu abraçava ele forte, sabe? Aquela angústia, aquela dor, aquele choro. E acordava muitas vezes chorando, soluçando. Acho que isso é muito comum, né? Acho que não aconteceu só comigo, acho que deve ter acontecido se você tá passando um luto, talvez você tenha algumas coisas nesse sentido, né? Ou então você acha que viu a pessoa em algum lugar. Eu tinha muito disso. Eu achava que eu tinha visto a pessoa e quando ia olhar não era, ou então sonhava, ou então pensava que estava chegando, ouvia, né, o som dos passos da pessoa, porque a gente está acostumada, a gente está habituada, né, com aquela pessoa. Então aí a pessoa do nada, a pessoa some, é bem complicado, né, é uma retirada, né, muito brusca, né, daquela presença. E aí veio a fase da raiva, depois que meu pai faleceu, eu fiquei com muita raiva, eu me revoltei contra Deus, na verdade, né, e eu queria beber, eu queria sair, eu queria extravasar. Não porque era alguma coisa assim, eu vou pra me divertir, não, eu fazia com raiva, sabe? E eu comecei a beber muito, saía com as minhas primas que eram mais velhas que eu, e comecei a fumar, e me enredando por um caminho do qual eu não fui criada para trilhar, sabe? Minha mãe não me criou para trilhar esse caminho, mas por raiva, por revolta, eu comecei a trilhar esse caminho. Somado a isso, vinha a culpa. Poxa, eu deveria ter ficado lá com meu pai, mesmo não estando feliz lá debaixo do teto dele, com a mulher dele lá. Eu deveria ter ficado lá com ele, para ter mais tempo com ele. Não, eu deveria ter feito tal coisa, então veio essa culpa. A depressão, eu acho que eu não entrei nesse estado de depressão, né? A gente não é obrigada a passar por todas essas fases, né? E a gente nem sempre deixa aquela fase pra lá, já passei por essa fase, a gente pode voltar, né? Então, a culpa é uma coisa que eu tenho que combater até hoje, sabe? Mais pra frente eu vou falar pra vocês. E, por fim, a aceitação, que é quando você consegue ali tomar a sua vida. Então, quando eu estava nessa fase de aceitação da morte do meu pai, que eu estava começando ali a tomar prumo, a raiva já tinha passado, sabe? Eu já estava pedindo ali perdão pra minha mãe, pelas coisas que eu tinha falado pra ela, o comportamento, né, que eu adquiri depois do falecimento do meu pai, que eu virei outra pessoa. Então, assim, minha mãe não estava me reconhecendo, minha mãe não sabia o que fazer. E a minha mãe estava empacada na fase da depressão. Ela não aceitava aquele luto, ela tinha raiva, né, do falecimento do meu pai, e minha mãe tinha o costume de falar sozinha. E muitas vezes eu pegava ela falando sozinha,
Tipo assim, por que você me deixou nessa situação, né? Como que eu vou criar essa menina sozinha agora, né? Eu precisava que você estivesse aqui comigo, olha como é que ela tá. E eu escutava minha mãe conversando sozinha. Não sei se sua mãe tem o hábito de fazer isso, mas a minha tinha, né? Eu falava direto, eu pegava minha mãe e dizia, tá falando sozinha, mãe? Tu ficou doida? E aí minha mãe, não, me deixa, menina. Mãe, que não sei o que. Ela era tipo minha mãe lá, uma peça, né? Daquele jeito ali, mais ou menos. Me deixa, menina, eu tô aqui com meus pensamentos, que não sei o quê. E aí eu pegava ela nesses sussurros. E pegava ela chorando muitas vezes sozinha. Então, ao passo que eu já estava na aceitação e estava tentando me recobrar, a minha mãe não entrou nesse estado de aceitação. Minha mãe perdeu o brilho, minha mãe perdeu, sabe, o brilho do olhar. Ela já não se arrumava mais, ela já não se embelezava mais, ela já não fazia as unhas. Lembra que no outro vídeo eu falei pra vocês que ela sempre andava toda emperequetada, com as unhas feitas, com o cabelo feito? Depois que meu pai faleceu, mesmo ela nunca tendo tido nada com ele, nunca teve nada, nunca foi casada, ela não conseguiu sair dessa fase da depressão. E 1 ano e 3 meses depois do óbito do meu pai, minha mãe também veio a óbito. E assim, a minha mãe faleceu, minha mãe teve um infarto fulminante, né? Infarto fulminante agudo do miocárdio, era o laudo mortis dela, né? Então, tinha assim, pressão alta e tudo, mas minha família sempre lidou com esses problemas de coração e tudo mais. Só que eu acho que a depressão, gente, ela mata e ela é muito real. E naquela época ninguém falava sobre depressão também, sabe? Depressão era frescura, depressão era doença de rico, que pobre não tinha que ter tempo para depressão. Então, quando a minha mãe voltou com esse laudo médico do posto, de que ela estava com depressão, quando ela voltou com esse laudo médico, muitas das coisas que ela ouviu foi de que era frescura, de que depressão, pobre não tem que ter tempo pra depressão, não. Ah, fulana tá depressiva. Ah, fulana tá não sei o quê. Então, assim, não é frescura. Não é frescura. E eu acredito que essa depressão contribuiu e muito pro falecimento da minha mãe, sabe? E aí, quando minha mãe faleceu, eu encontrei a minha mãe às 9 horas da manhã, 15 dias depois do meu aniversário de 15 anos. Eu fiz 15 anos em 15 de fevereiro de 2006 e a minha mãe faleceu em 3 de março de 2006. Naquele momento, meu chão abriu. Qual o sentido da minha vida agora, né? Se eu já tinha passado aquela revolta do falecimento do meu pai, eu ia voltar para aquele estado? Eu ia voltar para tudo aquilo que minha mãe abominava, né? O que você faria? O que você faria na minha situação? Me fala. Então, assim, eu fiquei muito pensativa no dia do luto ali, no dia do enterro, né? Eu não lembro de ter ouvido nada, não lembro de ter visto ninguém. Acredito que com muitas pessoas é assim. Então, se você tá aí querendo consolar uma pessoa que pelo qual tá passando por uma morte e tal, não adianta você falar muitas coisas no dia do enterro, no dia do falecimento. Aquela pessoa não vai conseguir ouvir você, sabe? Eu não consegui ouvir ninguém. Eu sei que muitas pessoas falaram comigo, muitas pessoas ficaram ao meu redor, mas eu não entrava, eu não lembro de nada, gente. Eu não lembro de uma palavra que alguém tenha me dito naquele dia. Nada. Absolutamente nada. Então, se você precisa consolar alguém e se tiver ali no dia da morte daquela pessoa, não adianta você falar muita coisa no dia que aquilo aconteceu. Já fica aí a dica pra você. E aí eu tive que colocar minha cabeça no lugar, né? Tive que parar, analisar, até morar lá com a família do meu pai, né? Com os familiares do meu pai. Mas ali as pessoas continuam, né? Todo mundo continua suas vidas. Mas e aí você, como você continua? Né? Como que você lida com aquilo? Então, gente, eu confesso, eu demorei muito para eu conseguir, assim, realmente respirar, assim, sem aquela angústia, sem aquele peso, sem aquela culpa, porque eu me culpava muito. E aí, como falei pra vocês que eu ia falar mais pra frente sobre a culpa, por exemplo, nessa fase da culpa, quantas e quantas vezes eu fiquei, e às vezes até fico, né, em alguns momentos isso volta pra mim, né, de novo, que eu poderia ter acordado, eu deveria ter ouvido minha mãe cair no chão do banheiro e ter acordado a tempo pra salvar ela, sabe? Eu deveria ter feito. E você aí, se você perdeu alguém, né? Recentemente aí uma amiga perdeu um bebezinho num acidente o filhinho dela, né?
num acidente de carro. Quantas e quantas vezes, né, ela vai reviver aquele momento e vai se perguntar o que ela poderia ter feito diferente para que aquele filho tivesse com vida hoje. Quantas vezes eu me perguntei, né? Se eu tivesse feito assim, se eu não tivesse dormido, se eu tivesse acordado, se eu tivesse escutado, se eu tivesse. Não tem como, gente, sabe? A vontade de Deus, ela é soberana, não há nada. Quando chega o nosso tempo, não há nada. As pessoas morrem dormindo, sabe? Então, até eu conseguir aceitar tudo isso, até eu conseguir entender tudo isso, às vezes a culpa bate até hoje, sabe? Quando eu tava agora no processo de separação, que eu falei pra vocês que eu tava em depressão, que eu fui diagnosticada, que o psiquiatra me receitou remédio e tudo mais, o psiquiatra virou pra mim e disse: você está revivendo os seus lutos. Você está revivendo os seus lutos com essa separação. Eu falei, como assim? Então, por isso que eu digo pra você, o ciclo do luto, ele não se finda ali e acabou. Agora você vê, 15 anos, 16 anos, 17 anos atrás, eu tive o luto dos meus pais. E eu agora, há pouco tempo, estava revivendo todos esses lutos. E eu estava mesmo. Aí vem a negação, aí vem a culpa, vem a revolta, a raiva, né? A depressão. E veio tudo com muito mais força. Por que eu te digo isso? Porque no passado, quando os meus pais faleceram, eu me vi obrigada a continuar. Eu tinha que continuar, né? Eu estava órfã. Então, assim, as pessoas muitas vezes não aceitam ver você triste, né? E às vezes querem fazer coisas para você continuar, te empurrar a continuar e tudo mais. Só que existe um tempo e cada um tem o seu tempo. Então, muitas vezes eu me vi empurrada a ficar bem, a estar alegre, a brincar, né? As pessoas queriam isso de mim e isso que eu dava para as pessoas. Então eu estampava um sorriso falso no rosto. Gente, a gente vê assim, as pessoas alegres, as pessoas brincando, as pessoas rindo e tal, espalhafatosas, extrovertidas, mas não imaginam nunca que aquelas pessoas podem ser depressivas. Você já parou para pensar nisso? A minha mãe, ela era muito alegre, muito espalhafatosa, mas ela tinha depressão. Ela foi diagnosticada com depressão. Então, não se encantem, não se enganem, não se iludam com um rostinho sorrindo. As redes sociais estão aí para isso, né? Tá todo mundo muito feliz, todo mundo muito resolvido, todo mundo muito alegre. Mas o que acontece muitas vezes? Por que a taxa de suicídio é altíssima? Porque a gente quer viver num mundo de perfeição. E isso desde que o mundo é mundo, tá? Não é por conta das redes sociais só, não. Então, naquela época, eu estampava um sorriso no rosto, ficava ali com meus familiares brincando e tal e tudo mais. Mas quando eu botava minha cabecinha no travesseiro, que era eu, a minha perca e Deus, aí eu sabia qual era o meu sofrimento. Ali eu sabia qual era a dor de perder alguém. Ali eu sabia a dor da morte, a dor do luto. E eu fiquei assim, ó. Não foi um mês, não foram 2 meses. Fiquei assim por muito e muito tempo. Muito, muito tempo. Então, a gente, para que as outras pessoas nos aceitem, né? A gente coloca máscaras. E aí, quando a gente coloca a nossa cabecinha no travesseiro, que a gente sabe o que a gente está passando. E naquela época não tinha essa possibilidade de procurar uma ajuda, procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, não tinha isso. Tinha que continuar. Bora, como é que vai? Vai pra frente e tal. Então, o que eu penso, né? O que eu pensei naquela época? Eu preciso continuar, eu não posso ficar aqui sentada chorando, não posso ficar aqui só revivendo o luto, eu tenho que continuar. E aí? Então, eu preferi voltar, né, para a escola que eu estudava, Colégio Estadual Rubens Farrola. Ali eu já tinha meus amigos, ali eu esquecia ali um pouco dos meus problemas, eu brincava, eu extrovertia ali com eles, sabe? Então, assim, eu preferia estar na companhia deles, então eu não troquei de colégio, porque até eu fazer amizade, pensa, já tava passando por um luto, já tava triste pra caramba, até eu fazer novas amizades, então eu preferi ficar no convívio deles. Então, a primeira dica aí, se você tá querendo superar o luto, é pra você não se isolar.
não se isolar, a gente precisa estar no meio de pessoas sim, entendeu? Então ali eu esquecia. E quando eu saía do colégio, eu mantinha a minha mente ali trabalhando o suficiente para não pensar. E se eu tivesse que superar um luto hoje, né, eu manteria minha mente ocupada. Então, o trabalho é um ótimo refúgio, você começar um negócio novo. Meu padrinho recentemente passou por um luto e iniciou uma empresa aí, sabe? Começou uma empresa e ele primeiramente começou a estudar, depois ele iniciou uma empresa, então ocupou a mente. Então a gente precisa ocupar a mente. Sem que nenhum terapeuta tivesse me dito isso, naquela época eu procurei ocupar a minha mente. Então assim, estava sempre no meio dos meus familiares e tudo mais, não ficava muito isolada. Se você se trancar num quarto e ficar ali chorando e lamentando a sua morte, lamentando a perda do seu ente querido, aquela depressão ela vai te abraçar. Então, não dê ousadia para depressão. Sai de dentro de casa, sabe? Quando eu fui diagnosticada com depressão agora, no ano retrasado, né, por conta da separação, um dos artifícios que eu usava para fugir da depressão era sair de casa. Às vezes a Didi não estava comigo, minha filha. Às vezes ela tinha ido para casa do pai e eu ficava aqui sozinha. Não tenho família aqui em Brasília, não tem nada, né? Cada amigo vivendo a sua vida, né, casado e tudo mais, cada um viver sua vida e eu aqui, ficava aqui sozinha. Então, muitas vezes a depressão ela queria tomar conta. Então, eu já me vi indo ali pro pontão, pro parque da cidade, sentar sozinha ali, ó. Só de ver gente passando ali na minha frente, já voltava para casa revigorada, entendeu? Então, assim, são dicas que você pode fazer se você estiver passando por isso. Não fica sozinho. Vai para algum lugar público que você possa ver gente, que você possa pegar o calor do sol em algum lugar, sai de dentro de casa, faz alguma coisa, entendeu? E ocupa sua mente a ponto de você ficar cansado o suficiente para quando você botar a sua cabecinha no travesseiro, você conseguir dormir, né? Sem demorar muito tempo ali, sem perder muito tempo sem sono, né? Porque a gente fica se ocupando tanto, fica tanta coisa ali na nossa cabeça, tanta revolta, tantos porquês, tantas dúvidas, que a gente demora e o nosso sono fica ruim, a qualidade de vida fica ruim. Então, ocupa sua mente para quando você for deitar, você conseguir dormir. Enfim, continuei a minha vida, gente, um dia de cada vez, sofrendo pra caramba, com um sorriso estampado no rosto, porque ninguém, naquela época eu pensava que ninguém merecia o meu sofrimento, né? O meu sofrimento era meu. E aí eu me escondia pra chorar, para as pessoas não me verem chorando. Às vezes alguma palavra, alguma coisa me magoava muito profundamente, porque fazia com que eu lembrasse, né, de algum acontecimento, ou fazia com que eu me sentisse vítima naquele momento de alguma coisa, né, ou indefesa, não tem ninguém para me defender em algumas situações. Então assim, a gente passa por algumas coisas assim. Continuei com esses pensamentos, né, que eu tô falando para vocês agora. E quando eu terminei o ensino médio, a minha vovó querida, que já faleceu também, meu anjinho da guarda, ela ficava me pentelhando, essa é a palavra, me pentelhando todos os dias, perguntando o que eu queria fazer da minha vida. E eu simplesmente não fazia ideia. Eu vou fazer igual aquele... Eu não fazia ideia que eu queria pra minha vida, gente. Eu queria. Eu não sei, eu tinha 16 anos, órfã, e eu não sabia o que eu queria ser da vida. Então, todos os dias fiz um currículo, porque minha avó, todo dia minha avó me pentelhava. Então, antes de sair, né, ir embora pra rua e procurar alguma coisa pra fazer, nem que seja pra andar à toa, do que ficar ouvindo minha avó reclamando no meu ouvido que eu tinha que saber o que eu queria ser. Mas graças a Deus por isso. Então, eu fiz um currículo cru lá, Colégio Estadual Rubens de Farroula, sem nada. O currículo assim, ó, toma aqui meu currículo. Qual a tua experiência? Nenhuma. 16 anos, não tinha nada para oferecer, né? Conhecimento nenhum, só tinha boa vontade. Então, fui entregar meu currículo, não fui aceita na Marisa, não fui aceita na C&A, não fui aceita no McDonald's. Então, eu tentei, gente, eu juro pra vocês que eu tentei, mas ninguém me queria, né? Então, assim, infelizmente ou felizmente, porque então houve um dia que eu orei a Deus, né? Botei as cartas na mesa e falei, Deus, olha a minha situação, né? Olha isso aqui, olha como é que tá, olha que confusão isso aqui, olha onde que o Senhor me enfiou, né? E às vezes
bem revoltada também, né? Falando assim, poxa, caramba, e aí? E agora, né? O que eu faço com essa vida que me sobrou? Né? Que aí, às vezes a gente fica revoltada a esse ponto. E aí, depois que eu fiz essa oração, aí eu fui, peguei um panfletinho no meu bolso, e o panfletinho tava lá, um curso preparatório e o valor que eu podia pagar. Nesse panfleto eu peguei porque eu passei o dia inteiro na rua procurando alguma coisa pra fazer, gente. Mas ó, faculdade eu não me garantiria emprego, curso de inglês não me garantiria emprego, eu não consegui emprego, então assim, não tinha muita saída. Eu precisava de dinheiro rápido, né? Então eu acho que é isso que os jovens têm que pensar, que como que eu posso tocar a minha vida mais rápido. Enfim, fiz o curso, né? Entrei no curso, pedi pra minha avó pra alguém ir lá assinar pra mim, porque eu queria começar. Comecei no dia do meu aniversário. Meus familiares perguntaram, e aí, vai começar no dia do aniversário? Vai amanhã, que eu não sei o que. Não, vou começar porque eu decidi. Quando a gente decide, se a gente não iniciar, não adianta nada decidir, né? A gente tem que dar o pontapé. E fica a dica aqui para os pais que estão aí me assistindo, se seu filho tem um sonho de passar para algum concurso ou passar para o Enem, para alguma coisa nesse sentido, então coloca num cursinho preparatório presencial. Porque no cursinho preparatório presencial, você consegue ver ali a concorrência, né? E foi o que me ajudou a estudar, foi o que me impulsionou. Eu gosto muito do online, adoro o EAD, mas não funcionaria para mim na adolescência. Porque o que funcionou para mim foi ver que eu não sabia de nada e os meus amigos que estavam lá no cursinho há mais tempo que eu já sabiam muito mais coisa que eu. Então, assim, eu poderia implodir ali todos os anos de estudo, né, que eu tive praticamente, e iniciar tudo no cursinho, porque foi exatamente assim que eu me senti, sabe? Então, eu entrei pro cursinho e percebi que eu não sabia nada nem do português. Você estuda português a vida inteira, né? Desde que você começa lá a alfabetizar lá. A vida inteira você estuda português. E eu descobri que eu não sabia nada quando eu cheguei no cursinho. Então, assim, se eu tiver um conselho aí pra dar pros pais que estão me assistindo, se seu filho tem a ideia aí de ser qualquer coisa, né? Passar num concurso público, passar para as carreiras militares, passar para um Enem da vida, coloca num cursinho e um preparatório presencial. Porque ali ele vai ver que o amiguinho dele sabe mais que ele vai chegar em casa e ó, que era o que aconteceu comigo, né? Eu chegava em casa desesperada, eu falei, gente, mas como eu sou burra, né? Eu não sei nada, pelo amor de Deus aqui, como assim, Deus? E muitas vezes chorava porque não conseguia fazer lá a questão da matemática que tinham me passado. Chorava em cima dos cadernos, dormia em cima dos cadernos. Então, assim, dificuldade tive e muitas. Minha amiga Thaís, ela costuma dizer que na época do cursinho eu tinha cara de desespero. Ela ri tanto. Ela, amiga, você tinha muita cara de desespero. E tinha mesmo, gente. Eu tava desesperada. Porque eu tava sem chão, eu precisava de alguma coisa, né? Então, assim, pensa, tudo bem, eu tinha ali 16 anos, ainda era de menor, mas depois, já pensou eu com 18, 20, 21, 25, dependendo ainda de parentes que não eram os meus pais, eram como se fossem meus pais, né? Mas que não eram os meus pais, dando trabalho, sabe? E ali minha avó tendo desgosto, eu falei, gente, não pode ser assim pra mim, não dá. Eu tenho que atinar pra vida cedo, infelizmente, ou felizmente a vida me empurrou, né? Então assim, a vida, eu vejo o luto como um empurrão da vida mesmo pra mim, pra eu atinar, pra eu conseguir o que eu tinha que conseguir. Então eu entrei no cursinho, a prova que ia ser em dezembro abriu em junho. Eu estudei como se não houvesse amanhã. Eu me matei de estudar, eu não queria festa, eu não queria saber de casamento, eu não queria festinha de família, eu não queria fazer nada além de estudar. Então eu foquei realmente o máximo de tempo que eu pude. Todo o tempinho que eu tinha, eu tava lendo alguma coisa, a novela tava rolando, eu tava com a apostila, sabe? O Big Brother tava rolando, eu tava ali estudando. Então assim, eu foquei naquilo que eu queria realmente. Houve a prova em junho, como havia sido prometido, e eu consegui ser aprovada, né? Primeiramente não acreditei, voltei a estudar, todos os meus amigos lá já tinham certeza que tinham passado, né, que tinham sido aprovados. Eu voltei pro cursinho para estudar, porque eu não acreditei, né, que comigo seria assim, que eu conseguiria, mas Deus foi bom, meu esforço também foi muito, né, muito mesmo, então acredito que foi a união ali das vontades, né. Não acredito que foi um acaso eu pegar esse panfleto e saber a direção exata, focar naquilo e em 4 meses ser aprovado, né? E assim como eu consegui, eu acredito que qualquer pessoa consegue. Então, assim eu consegui ali superar o luto, né? Transformar
todo o meu sofrimento em alguma coisa boa que agregou muito valor pra minha vida. E hoje, né, que eu sou uma mãe solo e tô passando por vários e vários problemas nessa separação, que vou trazer aos pouquinhos aqui pra vocês, vários e vários problemas ainda tem passado, né, e eu só não estou pior porque eu tenho esse concurso, que lá atrás eu conquistei, né, que lá atrás eu passei, há 15 anos atrás aí, 15 anos não, minto, gente, uns 13 anos atrás, né, eu consegui ser aprovada nesse concurso. Tomei posse aos 17 anos, né, de idade, ainda era de menor, e realmente isso que hoje me deu ali, me livrou naquele momento, né, de ser um peso para os meus familiares, me tornar um peso para os meus familiares, me livrou naquele momento e hoje também me livrou de uma situação assim que eu estaria, eu acho que passando fome, né, não sei, eu só não estaria passando fome porque eu ia ter que pedir pra alguém, mas eu não teria quem recorrer, né, de verdade, de fato, assim, né, sem ter que pedir, porque quando você tem casa de pai e mãe pra você voltar é uma coisa, quando você não tem, você tem que se virar com o que você tem, então voltaria, minha família me aceitaria de braços abertos, sim, mas muitas vezes eu penso assim que a gente volta, sentimentos da gente ter que retornar, né, ao lar dos pais ali, é um sentimento de derrota muito grande, né, pra gente. Então, mas a gente pode transformar isso em alguma coisa boa também, sabe? Então, fica aí a dica, a gente precisa ter a nossa independência financeira, a gente precisa conseguir se virar mesmo, a gente precisa estudar, conquistar alguma coisa, porque os nossos pais não estarão ali para sempre para nos apoiar. Então, se você é mãe solo, se você tá vendo aí esse vídeo, se você teve que voltar para casa dos seus pais, dê graças a Deus, primeiramente, porque você tem os seus pais para voltar, né? Porque se eu tivesse também, eu estaria mais tranquilo. Dê graças a Deus porque você tem os seus pais, mas busca sua independência financeira, tá bom? Então, foi assim que eu fui, né, aprovada num concurso público, tomei posse lá aos 17 anos de idade, consegui superar a morte dos meus pais, e isso não significa que eu não chore, que eu não sofra, que eu não sinta saudade, né? Eu muitas vezes ainda me culpo, né, pela morte da minha mãe, porque eu deveria, porque eu poderia. A morte do meu pai eu não me culpo tanto porque foi doença. Então, quando é doença, parece que a gente é preparado, né, para que chegue aquele momento. Meu pai sofreu 3 anos e a família sofre juntos 3 anos. Né? Então, quando a gente vê que o câncer tá mais agressivo e tal, ou que o tratamento tá mais agressivo, e a gente vê aquela pessoa ali, a gente meio que instintivamente a gente prepara, a gente fala assim, meu Deus, e agora? E agora? Não vai sobreviver e tal. Agora, a morte da minha mãe foi um susto. Não só pra mim, né? Pra todo mundo, até os vizinhos, todo mundo. Foi um susto, pensa. É um infarto, gente. Um infarto fulminante, assim, ó, na hora, a pessoa tá bem aqui com você, daqui a pouco não tá mais. Então, realmente muito doloroso, sabe? Eu não tava preparada pra aquilo, ninguém tava preparado pra aquilo. Então, e pra mim, pra eu conseguir recuperar, né, o meu estado emocional, demorou muito. Eu camuflei muitas vezes o meu sofrimento, botei sorriso no rosto, brinquei e fingi que nada estava acontecendo, mas só eu sei o que acontecia, né, comigo quando eu ia dormir, quando eu me escondia para chorar. Então, se você tá passando por um luto, né, viva o seu luto, sabe? Não se apresse a se mostrar bem para as pessoas, sabe? Eu acho que as pessoas também precisam ter um pouco de paciência com você, porque não vai ser no tempo de 8 dias que é determinado pelas empresas ou por órgãos públicos. Não são 8 dias, gente, não são mesmo. Talvez no 8º dia ali você consegue cessar um pouco o choro, mas o luto ali, ele tem uma duração que cada um ali vai ter a sua própria experiência para dizer, né? Então não se apresse em querer mostrar que você tá bem o suficiente, sabe? Não camufle o seu sofrimento, busque ajuda se você acha que o seu luto tá durando demais, se já passou tempo demais e você não consegue sair daquela tristeza profunda, busque ajuda e procure pessoas que já passaram por isso para conversar. Só quem passou que vai poder entender o seu lado, que vai poder te dar alguma palavra, porque nem especialistas, às vezes a pessoa ali é terapeuta de alguma coisa, mas nunca viveu aquilo de fato. Não sabe do que tá falando, né? Porque fala, não, você tá vivendo a fase tal, mas é muito mecânico. Eu passei por diversos especialistas e psicólogos aí, e às vezes o trato é muito mecânico. Porque aquela pessoa não viveu aquela experiência, então ela não tem como te aconselhar. Então, busque pessoas
que viveram, que sabem, que consegue ali te dar um apoio, consegue te dar uma palavra, que possa compartilhar esses momentos ali com você, tá bom? Eu agradeço a sua presença, se você assistiu esse vídeo até aqui, se eu pude te ajudar ali com alguma informação. Depois eu pretendo separar, né? Vou falar outra vez aí de luto, vou falar outra vez isoladamente de concurso público. Vou retomar as fases ali de separação. Esse canal que a gente fala um pouco sobre tudo, é sobre a vida mesmo, a minha vida de mãe solo, as experiências que eu tive, né? Então, se você gostou, deixa aqui o seu joinha, comenta aqui pra mim, fala pra mim qual foi a sua experiência também, o que você conseguiu transformar em alguma coisa ruim, alguma coisa muito boa. E eu conto aqui também no canal, né? Eu falo, poxa, uma seguidora aqui veio contar que passou por tal coisa, olha que legal. Então, pra gente trocar essas experiências também, para que mais pessoas possam ser impactadas e alcançadas, né? Por essas palavras, por essas experiências. Então, me segue lá também no Instagram, se você quiser saber um pouquinho mais do meu dia a dia. Eu sempre tô postando alguma coisinha lá quando dá tempo, né? Com a minha nenenzinha, porque tenho que conciliar tudo. Mas muito obrigada pela sua presença. Eu espero de verdade que consiga superar, né, esse luto, consiga superar essa morte. A minha foi bem agressiva, né? Eu acredito que todas elas são. Não existe uma morte que não traga uma dor, não é verdade? Então a morte ela sempre traz dor, mas a gente cresce muito com essa dor também. E a gente pode ajudar outras pessoas. Então eu tô compartilhando aqui uma dor que eu vivi por muitos anos, ainda vejo revivendo, para que eu possa te ajudar de alguma forma. Se você gostou, inscreve nesse canal aqui e vamos continuar juntos, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo. Até mais.